Ya estamos recorriendo el establecimiento San Vicente. Las ventas ya se iniciaron con una gran concurrencia de productores del NOA y del NEA. Y la verdad, con excelentes precios. Eso les vamos a mostrar en unos instantes. Ahora vamos a hablar acerca del gran aprovechamiento que realiza Brasil del cultivo de la caña de azúcar. La idea de la reunión fue para traer un poquito de nuestra experiencia para usted aquí en Argentina, en la cuestión de biocombustible, en políticas públicas, tecnología, lo que estamos haciendo en Brasil. Motores Flex, por ejemplo, que muchos países que visito tienen esta duda. Entonces, pensamos y hablamos con el gobierno de Brasil, que esto hacemos en conjunto con el gobierno brasileño, de hacer este tipo de conferencias por varios países. Argentina es el primer oficial, porque estamos muy cerca de ustedes, tenemos muchas empresas nuestras que tienen contactos aquí, la cuestión de etanol está creciendo mucho, hay la mezcla de 12%, están hablando de ir arriba de 12%, esto nos interesa mucho compartir nuestra experiencia. ¿Cuántos años tiene Brasil en esta experiencia donde aprovecha más allá de la extracción del azúcar justamente de este cultivo, ¿no? Nosotros empezamos oficialmente con un programa de gobierno en 1975, entonces hace mucho tiempo atrás que empezamos a desarrollar esta cuestión de política de biocombustible. Empezamos por etanol de caña de azúcar porque es una materia prima, una planta muy eficiente en producción de etanol. Y ya había los ingenios instalados, como hay aquí. Hay ingenios azucareros, es más fácil que se só necesita anexar una destilaría, se meter una destilaría junto de los ingenios. Entonces, metade da fábrica está lista para que opere. Entonces, estão num caminho muito parecido com o de Brasil. E hoje, a indústria açucareira, que não existe uma diversificação, se queda muito difícil, os preços de açúcar mundiais estão muito baixos. Então, necessitamos ter outro produto, outros subprodutos. Então, em Brasil, hoje, os produtos principais são energia elétrica, etanol e açúcar. Então, uma açucareira brasileña hace estes três produtos no mínimo. ¿Y de cuánto hablamos en volumen de estas producciones en Brasil? En Brasil los volúmenes son muy grandes porque es un país continental. Hoy tenemos por medio de 30 mil millones de litros de etanol, es grande. Tenemos 350 ingenios, casi todos producen azúcar y etanol. Tenemos un consumo de, nosotros logramos, yo creo que estamos por 45% de los combustibles son etanol, el otro 55% gasolina. Entonces, el tamaño de etanol en Brasil es muy grande. Estamos produciendo bastante energía eléctrica en Brasil. Hoy yo creo que más o menos 10% de la matriz energética eléctrica es de caña de azúcar, es de biomasa. Entonces, esto para Brasil es muy grande, imagina. Lo potencial que hay en un engenho para cogerar y exportarla a la red, esta energía es muy grande y es fácil. Y es una energía limpia porque los bagazo está por allá, usted no necesita nada, es un residuo. Y con respecto a la tecnología Flex, digamos, ¿cómo han ido haciendo todo el proceso de adaptación, tanto desde el sector empresarial como así también los mismos usuarios, ¿no?, de los vehículos? Sí, los vehículos empezamos hablando de vehículos solamente a etanol en 1975. Hasta año 2000, 2001 no había carros Flex. Los carros Flex empezó en 2001, 2012, que salió el primer carro Flex. Antes de eso era carro 100% etanol. O que pasaba? Cuando la gasolina estaba muy barata, lo etanol muy caro, ¿o qué hacía? La persona que había un carro a álcool, entonces no se compraba el carro a etanol. Después de Flex, quien decide qué combustible va a usar es el consumidor. Si el etanol es más barato, se mete etanol. Si gasolina mezclada es más barata, se mete gasolina mezclada. No Brasil no hay gasolina pura, este que es un negocio muy interesante. Toda nuestra gasolina es mezclada con 27%. Como ustedes están haciendo aquí ahora, toda la gasolina de Argentina es mezclada con 12%. O que estamos buscando ayudar a que aumente esta cantidad de mezcla, que mezcle 15, 18, hasta 27 como nosotros. Por ejemplo, Paraguay vizinho mezcla 23%. Para eso tiene que hacer un cambio en los carros. La tecnología está por aquí. Hay carros Flex fabricados en Argentina que se exporta a Brasil. ¿Por qué no se quedar acá? Entonces hay tecnología y las montadoras son las mismas. Es Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat,
Hyundai, Toyota, são a mesma que há allá, há aqui. Então podemos fazer um intercâmbio de tecnologia, porque as montadoras são as mesmas, solamente tem que ter a vontade de fazer este câmbio. No Brasil, todas as gasolineiras apoiam, não fabricam, mas apoiam. A única que está fabricando agora é Shell. Shell fabrica todo o seu combustível através de Raízen, um grande grupo que está por allá, que está sendo uma joint venture, não sei o que está passando entre Shell de Brasil e Shell de Argentina. E está tendo um movimento com essas duas companhias. Porque temos que integrar realmente essa questão do Mercosul, isso é muito importante para todos. Em 2003, quando se iniciou a tecnologia Flex, aquele momento em Brasil o preço do etanol nas gasolineiras estava muito barato, então havia uma atratividade muito grande para o consumidor para a utilização de etanol. Por outro lado, o consumidor não queria comprar veículos dedicados a etanol, porque isso já teria acontecido em Brasil antes, e como o preço do etanol de uma hora para outra começou a ficar muito caro, e ao mesmo tempo houve momentos que faltou algo em Brasil, os proprietários de veículos a etanol de uma hora para outra tinham um produto que não conseguiam vender, então se tornou um problema. Com isso, o consumidor ficou com medo de ter de novo um veículo a etanol, um veículo dedicado. Pero queria utilizar o etanol, porque o etanol era muito barato, mas tinha medo de ter um veículo que solamente utilizasse etanol. Com isso, a ideia de ter um veículo flex que permitiria ao consumidor usar ou não etanol e poderia decidir isto na hora que fosse abastecer seu veículo. Não havia necessidade de decidir que combustível ele queria quando fosse comprar o veículo. Ele poderia decidir a todo momento que fosse abastecer o que era mais vantajoso, o preço do etanol, o preço da gasolina, e na hora de abastecer decidir o que utilizar. Com isso, a ideia de que o veículo flex seria algo atrativo para o consumidor brasileiro, para os fabricantes de veículos, ficou muito claro que isso seria uma boa ideia. O veículo flex não é uma ideia brasileira. A tecnologia flex ela foi pensada nos Estados Unidos nos anos 70, nos anos 80. Pero era uma tecnologia que naquela época era muito cara. E nos anos 2003, quando se lançou a tecnologia no mercado brasileiro, a tecnologia já estava muito barata, porque houve um avanço muito grande na tecnologia digitais, na eletrônica, e com isso a possibilidade de ter um veículo flex a um preço muito competitivo era na verdade. Então, por isso que se lançou o veículo flex, por isso o consumidor gostou do veículo, e com isso o sucesso do flex em Brasil foi muito grande. Pero há consumidores que também utilizam em função de sua consciência ambiental, como o etanol, o impacto ambiental do etanol é muito menor do que a nafta. Muitos consumidores, mesmo que tenham que pagar um pouco mais pelo etanol, decidem utilizar etanol por questões ambientais. Outras vezes é porque não encontra um ou outro combustível, então se decide por aqui. Mas mira, o principal para nós é que não importa quantas vezes você queira cambiar o combustível, o veículo sempre estará apto a utilizar o veículo que decide utilizar. E não é necessário consumir todo um combustível para abastecer com outro, mesmo que metade do tanque ainda seja no combustível e você queira utilizar outro, não há problema, a mescla não é problema para o veículo flex.